Bem, amados, assim diz a palavra do Senhor, né? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia os nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos, e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Que missão, né, irmão? Que missão. As palavras assim que foram chamando a atenção nossa conforme nós fomos lendo, né, o texto, pelo menos aquelas que vieram assim de uma forma mais forte no meu coração. A corrupção, a perversidade, né, é uma palavra que aparece várias vezes, né? O versículo 5, parte B, também é bem forte, né? Diz que a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.
Então, inclinação para o mal, né? Arrependeu-se. Um verbo também que chama atenção, né? E fazer desaparecer ou extinguir, eliminar, destruir. Também são palavras que aparecem bem forte, né? Quer? Extinguir, eliminar ou destruir foram palavras que vieram assim, né? Conforme a gente vinha lendo assim ao coração. A primeira parte do capítulo 6, basicamente ela fala da corrupção ou da perversidade do homem, né? De que Deus viu, né? Que o coração do homem, a inclinação dele é sempre para o mal, sempre. Foi o testemunho que Deus deu do coração do homem, né? Então eu queria aqui dar uma destacada nesse início, acho que vale a pena, né? Dar uma destacada aqui, né? E a gente tentar ler em Timóteo, comparar, porque aqui a gente tem o Senhor nos disse que a sua volta, né, seria como nos dias de Noé. Olha que interessante. Então, assim, a primeira vinda como cordeiro, ela já ocorreu, como cordeiro que tira o pecado do mundo. A segunda vinda do Senhor é como leão, aquele que vai exercitar juízo, né? Então, assim, aqui tem uma pista a respeito da sua vinda. Acho que cabe a gente investigar isso aqui, né? O Senhor poderia dar vários exemplos e acabou dando o exemplo de que nos dias da vinda dele seria como nos dias de Noé. Então, eu vou pegar aqui alguns versículos, vamos ler juntos. Vamos deixar alguns para a gente sempre lembrar, né? Olha que interessante então. Mateus 24, 36, né? Para quem está anotando. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Agora, olha só que interessante. Ele fala que o dia ninguém sabe. Legal? Mas ele quer deixar algumas pistas. Ele quer deixar o seu povo em alerta. Em alerta. Então ele não vai falar assim, ó, uma pessoa que diz isso, eu estou só, né? Ó, dia tal, mês tal, ano tal. Isso aí pode ter certeza que não é, né? Mas o Senhor deixou como que um termômetro, né? Então nesse alerta ele diz assim, ó. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, olha que interessante. Então, na vinda do Filho do Homem, vou botar alguma coisa aqui para me ajudar a marcar. Na vinda do Filho do Homem, vão ter aqui dois povos, né? Os que estão apercebidos e os que estão desapercebidos, não é assim? Os irmãos concordam? Concordo. Então, ele diz que, como foi nos dias de Noé. Noé, por que Noé entrou na arca? Mais na frente a gente vai ver. Porque ele estava construindo, mas em um momento o Senhor falou com ele para ele entrar.
Depois da obra. Então ele pegou a família dele e falou o quê? Ó, vamos entrar. Quando ele estava entrando, alguém estava percebendo o que estava acontecendo? Não. Então, existia um grupo, né? Noé e a sua família, na verdade, representa um povo muito maior na segunda vinda, que está apercebido, que não é pego de surpresa, como Paulo fala lá com os irmãos de Tessalônica, que não são da noite, mas são do dia, né? E eles, vão ouvir e estar apercebidos. Eles são como aquelas virgens que quando o noivo chega e vem a voz, eis o noivo, elas têm o azeite em sua lamparina e elas passam por aquela porta e entram. Enquanto as outras, desapercebidas ou despreparadas, não conseguirão passar por aquela porta, né? Então, assim, existem, né, vamos botar assim, dois povos aqui, são importantes a gente separar. Ainda que, né, todos possam ter um título de cristão, não sei, ou evangélico, sei lá o que nome pode se dar, mas que mais importante do que esse título, esse nome, ou que alguém dê, né, é ser parte daqueles que estão apercebidos, que estão vigilantes, que estão preparados, né? Então aqui fala de um povo que está preparado, vigilante, aguardando, né? Isso é algo muito importante. Se essa é a divisão, ou seja, se o Senhor fez essa comparação com os dias de Noé, se ele criou esse link, como é que você acha que o diabo vai trabalhar e vem trabalhando próximo da vinda de Jesus? Como é que você tira uma pessoa do apercebido e coloca ela no desapercebido? Distraindo ela. Não é assim? Se você pede para alguém tomar conta daquele filtro, ficar olhando para ele, né? E alguém chega e começa a conversar com você, e você perde a atenção e para de olhar, você ficou o quê? Distraído, desapercebido. Né? Em algum momento, algo ou alguém tomou a sua atenção que fez com que você saísse daquela posição original. Então, assim, uma das armas que o inimigo usa muito é a distração. Usa muito a ferramenta do entretenimento. Deixar as pessoas dentro da gaiolinha. Acordou, foi trabalhar, voltou, ligou a televisão, dormiu, jantou, voltou e tal. E a pessoa está ali assim, vivendo naquilo ali. E aí a pessoa precisa pagar uma coisa, e ela trabalha mais ainda para pagar aquilo, e para pagar aquilo, e vai e fica vivendo de como que dentro de um sistema sem que ela perceba. O sistema desse mundo, cujo príncipe dele é Satanás, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui, porque esse mundo, esse sistema jaz no maligno, é propriedade do maligno esse sistema, então ele é bolado dessa fórmula. Então por isso que você vê o que, principalmente na juventude? Tem o ídolo lá, né? Tem aquele cara que é o ídolo da beleza, é o ídolo do cantor, é o ídolo do futebol, é o ídolo do não sei o quê. Tem sempre uma pessoa que ele quer se espelhar, que ele quer ser bonito como aquele cara, ela quer ser bonito como aquela menina, ele quer jogar bola como aquele cara, ele quer ser como aquele outro, para que haja uma fantasia. Você tem que sustentar isso. Você tem que fazer com que essas pessoas não parem de desejar e olhar para isso o tempo todo, né? Ou alcançar aquilo, ou conseguir aquilo, ou comprar isso, ou fazer não sei o quê. De certa forma, sempre dentro desse sistema aqui que a gente desenhou. Dessa forma, você mantém as pessoas distraídas. Elas estão preocupadas com o seu umbigo. Mesmo dentro do grupão lá, né?
Então, existia uma pessoa que estava à porta formosa, que era um aleijado, né? O livro de Atos relata essa passagem bíblica, né? E muitas pessoas passavam por esse aleijado. Concordam? Entravam e saíam. Mas se eu vou no templo orar porque tenho uma necessidade, eu estou olhando o quê? Para minha necessidade. Se eu estou olhando para a minha necessidade, como é que eu vou ver a necessidade do outro? Não vou ver. Então eu entro batido e vou para a oração. Eu entro para a oração e vou buscar, vou clamar, vou pedir. Não sei o que é isso, aquilo, tal. Vou batalhar. Agora, quando entra alguém, quando passa por ali alguém que não está entrando porque tem uma necessidade, porque entendeu que todas as suas necessidades foram supridas em Cristo Jesus. Ele é uma pessoa satisfeita em Cristo. É uma pessoa tomada de gratidão. Ele entra ali para orar, mas para agradecer. Como ele não tem necessidade, como ele não está olhando para ele, então ele pode olhar a necessidade do outro. Então ele pode parar, né? E, puxa, paz, não tenho aqui ouro e prata, né? Até porque eu não tenho para você e nem para mim. Porque a forma que Pedro vivia era essa, né? E os apóstolos. Então assim, quando pescava lá e vinha para a necessidade lá deles. Mas o que eu tenho, ele não saiu da oração cheio do poder. Ele estava entrando para orar. Ele falou assim, mas aquilo que eu tenho, não é que eu ganho quando eu vou no culto, não é que eu recebo quando estou no momento. Não, aquilo que eu tenho, porque foi me dado, eu divido contigo. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Consegue perceber que isso é muito mais do que um milagre de curar um aleijado? Que na verdade é uma mudança total de comportamento. Na verdade, não é só um homem ungido que está intercedendo para alguém ficar curado, né? É alguém que está testemunhando uma forma que a gente deve viver. Ou seja, despreocupado para si e atento em relação à necessidade dos demais, né? Então, assim, estava em que grupo? Dos apercebidos, né? E isso é uma luta quase que diária nossa, irmãos. É algo bem difícil, né? O inimigo tenta o tempo todo nos distrair com notícias ruins, com notícias boas, com sentimentos bons ou com sentimentos ruins. Mas o que mais interessa a ele é distrair um servo de Deus, é tirar o foco de um servo de Deus. É que aquele servo que está em Cristo, persevera em Cristo e aguarda a Cristo, mude o seu interior em busca de qualquer uma necessidade ou alguma coisa que até pode ser lícita, né? Então, assim, acho que o Senhor nos deixou uma pista nesse ponto aí, né? Então, para quem está atento, não vai ser uma surpresa, né, irmãos? Para quem está atento, não será uma surpresa. Eu queria pegar agora aqui, ó, um outro texto. Para a gente poder pensar muito. Olha só que interessante. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala um pouco desses últimos dias também, tá? Ele diz assim, ó: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. É a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Então, qualquer expectativa de, puxa vida, não.
né? Ainda que haja alguma melhora material, ainda que haja a saúde melhorou, a educação melhorou, ainda que haja qualquer melhora nesse sentido aqui, desse sistema, desse século, a situação espiritual será terrível. Até porque a gente sabe que o amor de muitos se esfriará. Então, a gente está falando de realidade espiritual, né? Ele diz assim, ó, os homens serão, vamos contar, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 19 características a respeito das pessoas que vão estar presentes no final do tempo, nos últimos dias, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, não só dos desapercebidos, mas daquele conjunto ali mais real, né? O que nos esperam vão ser pessoas exatamente como Paulo relatou aqui. E você imagina você conviver, você imagina como Noé devia se sentir. Olha só, irmãos, Deus que é cheio de amor, misericordioso, que suportou todo esse tempo até Noé, até o dilúvio, né? Chegou ao ponto que a gente vai aqui no próximo etapa que arrependeu-se de ter feito um homem. Você imagina o que devia ser para Noé viver naquele tempo. O que devia ser. Porque Deus intervia sempre o quê? Quando era uma situação sustentável, lembra? Sodoma e Gomorra, né? Vou descer para ver se realmente a situação e foi lá e testemunhou. E realmente era uma situação. Chegou lá, as pessoas de Sodoma e Gomorra queriam ter relação sexual com os anjos. Você imagina o nível que aquela cidade, a forma como aquela cidade vivia. Então você imagina como devia ser para Noé viver naquele tempo. Em termos de realidade espiritual, devia ser muito duro, né? Assim, muito difícil, né? Assim, como é que eu posso colocar? Cada vez com menos vontade de estar ali e mais vontade de estar do outro lado. Fico imaginando que às vezes Noé, quantas vezes não deve ter orado assim, poxa, que é acabar logo essa arca aqui para poder entrar nessa arca aqui, porque o que devia ser conviver naquela época com aquele nível de iniquidade, né? E hoje a gente ouve muita coisa, né? Escuta muita coisa, às vezes coisas que estão muito próximas de nós, né? Coisas que estão acontecendo o tempo todo, né? E às vezes a gente ouve assim no jornal, mas quando acontece próximo, né? Pessoa que você conhecia, você vê a pessoa, né, queimada, está com fogo, cortam, esquartejam, e você olha e você fala assim, caramba, né? Um neném de 1 ano chegando no hospital estuprado, né? Ou quando você começa a ter consciência de coisas que não estão ao nosso redor, porque o Senhor tem assim de uma forma maravilhosa guardado a gente, mas que a realidade do mundo não é a que a gente vive, né? E que existem pessoas sendo tragadas todo dia, descendo a sepultura, e situações bizarras mesmo, né? A gente começa a ter esse sentimento que Noé tinha. Um sentimento não só de amar a vinda do Senhor, mas de apressar essa vinda. E aí, irmãos, aqui não tem futuro, né? A gente pode ter um projeto de uma coisa ou outra coisa na nossa mente, mas não é vida, né? A gente quer completar a nossa carreira, a gente quer cumprir a vontade do Senhor aqui, né? A gente sabe que o Senhor tem um propósito, mas esse propósito não se limita só aqui.
Isso é o início da eternidade. A eternidade começou o dia que Jesus Cristo entrou no nosso coração. Ainda que a gente tenha que trocar de tabernáculo. Seja na morte natural, recebendo um novo corpo glorificado, ou seja, no dia da sua volta. Mas a gente sabe que isso é só uma passagem, é só uma troca de casca, né? Mas a eternidade começou no dia que Jesus Cristo entrou no nosso coração. Ele é a vida eterna. João disse, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então não é questão de fazer parte de grupo, disso, daquilo, é questão de realmente ter o Filho de Deus vivo habitando no seu próprio coração, né? Então assim, é necessário esse azeite na lamparina, esse fogo aceso, esses olhos abertos, essa percepção. E o que nos espera para um futuro é exatamente isso que a gente acabou de ler, né? É uma situação bem difícil, né? Mas o Senhor, que é o cabeça da igreja, ele continua e continuará dando graça para o seu povo, sustentando o seu povo, edificando a sua igreja, renovando as forças daqueles que estão, né, esperando e aguardando nele, né? Mas é uma caminhada realmente apertada e estreita, né? Então, assim, por isso a gente precisa estar com os nossos olhos bem em Jesus Cristo, né? É por isso que hoje você vê muita gente que se perdeu na caminhada, né? E tem uma vida cristã basicamente centrada em quê? Em correr atrás de uma bênção, em receber uma bênção, em alcançar alguma coisa, né? Olha, eu não tinha isso, agora eu tenho, isso eu não tenho, mas basicamente o quê? Terra. Não que isso tenha algum problema em si mesmo, porque não é isso que a gente está discutindo, mas se isso é tudo para aquela pessoa e aquela pessoa se move em função daquilo, ela vai se perder. Se perder, que eu digo, não é questão de ir para o mundo, não. Ela vai se perder na sua caminhada cristã. Porque a hora, como diz o livro de Hebreus, que o Senhor fizer assim como o céu tremer, a terra tremer, amigo, e como é que ela vai agir? Se amanhã começa uma perseguição, cai uma bomba, destrói esse lugar. Então a pessoa, não posso ir para a igreja porque caiu o prédio. Onde é que está a confiança dela? Está num local que ela se reúne? Está num prédio? Está num local chamado Batista, Metodista, Assembleia? Está em quê? Se essa pessoa estiver em Cristo, nem que ela venha aqui para frente da porta para orar, ter comunhão e tal, e sentar ali na curva da esquina ali para puxar o violão, a gente louvar, adorar o Senhor e orar o Senhor. Ela está em Cristo, ela quer estar com os irmãos. Ela quer estar em comunhão. Ela quer estar recebendo da vida do Senhor. Agora, se ela estiver pautada em outras questões, ela se perde. Ela simplesmente se perde na caminhada dela. E é importante a gente ter essa consciência para perseverar nesses dias que serão tão difíceis, mas podem ser que carnalmente sejam muito bons. Muita prosperidade, muita coisa boa, tanta coisa boa, tudo dando tão certo, né? Uma pregação que teve na Suécia que me chamou a atenção. O pregador falou isso para eles lá, falou para os irmãos que estavam lá, pô, eu queria que pelo menos aqui na rua de vocês tivesse um buraco, pelo menos para furar um pneu, para vocês pelo menos ter algum problema, né? Para vocês terem uma noção do que é um problema, porque é tudo tão perfeito, você tem tudo, você não precisa de nada, que sem eles perceberem, eles não são de Deus. Sem eles perceberem, o cenário totalmente positivo esfriou eles de uma maneira que hoje estão mortos espiritualmente. E alguns irmãos da África estão indo até lá para ajudar eles nesse processo de avivamento. Por quê? Se não tem nada, olha só, imagina, se você não tem... Irmão, mas não tem nada? Não tem doença para a pessoa ir. Mas não tem nada? Não tem pobreza. Não, mas não tem você quer? Não tem. Então, se a pessoa não tinha um relacionamento muito real, independente de qualquer problema, qual a oração dela? Se tudo era pautado em coisas aqui da terra, fechou, né? Então, é um ponto muito importante para a gente consolidar no nosso coração, né? Isso chegou ao ponto que o próprio Senhor, como a gente leu aqui, né?
A gente lê o capítulo 6 todo e diz aqui: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Né? É claro que vale uma pontuação aqui, né? Porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, né? Para que prometendo não cumpra. Então a gente tem que entender o que significa esse se arrepender, né? Quando a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, é que quando Deus faz uma promessa, irmãos, Ele cumpre. Ele não quebra a palavra dele. Ele não volta atrás. É isso que essa passagem está querendo dizer. Ele não é homem para dizer uma coisa e depois voltar atrás. Para prometer uma coisa e depois dizer que não foi bem isso que ele disse. Né? Está dizendo que ele é um Deus de caráter, de verdade e fiel. Certo? Aqui está falando de algo que realmente doeu no coração de Deus. De olhar o estado que a criação havia chegado. O estado que um homem que foi projetado para estar lá no jardim, em comunhão com Deus, louvando o Senhor, glorificando o Senhor, se encontrava agora. A gente lê o texto que parece um pouco forte, né? Que o coração era sempre, o tempo todo, inclinado para o mal, que é a parte B do versículo 5. Né? Então, imagina um pai olhando os filhos dessa forma, né? É uma coisa que dura. É uma coisa dura. E Deus decidiu, né, fazer desaparecer todo ser vivente que estava sobre a terra, com exceção de Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Né? E isso aqui vai acontecer. Né? Então essa história, ela é profética, né? Então a corrupção e a perversidade, a inclinação do mal, nós vemos em 2 Timóteo, idêntico na segunda vinda do Senhor, né? O fazer desaparecer por água agora será por fogo, né? E a maneira de poupar, que era a arca, agora é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Estar no corpo. Não é ir à igreja, é ser igreja, né? É estar no corpo, é ser corpo de Cristo, né? Então, é exatamente, né, a mesma coisa que ocorreu aqui, é exatamente a mesma coisa que vai ocorrer na segunda vinda do Senhor. Né? E da mesma forma que o Senhor restaurou essa terra aqui, também restaurará essa aqui. A gente lê lá em Apocalipse 21, 22, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Então existe uma terra o quê? Isaías diz que é como trocasse de roupa, é como tirasse essa calça, essa camisa e botasse uma outra roupa. Ele diz que aquela terra está com novas vestes. Existem algumas questões diferentes, não vai haver mar e tudo, mas é a mesma terra. Né? Então, dessa mesma forma em que a terra, né, foi sucumbida pela água, agora ela vai ser sucumbida pelo fogo. Né? Aqueles que puderam estar nessa nova terra naquele momento eram os que saíram da arca. Os que vão poder estar, né, nesse novo momento, Apocalipse 22, né, árvore da vida, o rio, aquela coisa toda, a Nova Jerusalém descendo do alto e tal, é o corpo de Cristo. Então, por isso aqui é importante. Então, existe quantos corpos? Existem quantas noivas? Uma. Não existem várias noivas e não existem vários corpos. Existem uma noiva, um corpo, uma só fé,
um só batismo e uma só igreja, a do Senhor. Né? Então nisso a gente pode aperfeiçoar o nosso vocabulário de falar assim, eu fui lá na igreja, Como é que é lá na tua igreja, irmão? Você pergunta às vezes, né? Mas na minha, irmão? É na tua. Mas a minha é a tua, irmão. Não, mas qual é a tua igreja? É a tua, irmão. Não, você não está entendendo o que eu estou perguntando. Perguntando qual é a tua igreja? A tua, irmão. É a tua. Só tem uma, irmão. Você está perguntando o nome de um local onde eu me reúno? Só o nome? Tá, o nome, o pessoal chama assim o nome lá. Aí a pessoa dá aquela... Assim, poxa, que eu tô... Né? Dá uma chance para a pessoa refletir, pelo menos, né? Então, assim, a gente deve evitar dizer essas coisas, né? Eu vou para a igreja. Não, eu vou... E às vezes a gente fala isso no dia a dia sem perceber. Onde é que é o banco tal? Você passa ali, aí tem uma igreja, depois da igreja tem um mercado, aí você chega lá. Não, ali não tem uma igreja. Ali tem um prédio, onde a igreja do Senhor se reúne. Ali é o prédio. A igreja do Senhor se reúne naquele prédio. Ela pode se reunir, por exemplo, numa praça, no dia do ar livre. Ela pode se reunir num outro local, sábado no churrasco. Entende? É claro que a gente tem um local separado, propício para receber os irmãos. Isso é claro, ninguém está falando disso, né? A gente está falando em relação da compreensão espiritual. Porque, às vezes, a gente não repara que essas coisas na nossa mente é que nos governam. Quando a pessoa tem essa consciência de, eu vou para a igreja ali, chama o prédio de igreja, chama tudo, quando ela passa desse blindex aqui, ela muda. Ela pode vir rindo e tal, não sei o que, ela passou do blindex, Porque agora ela está na igreja. Não é assim? Agora, se ela está no corpo, se ela é uma pedra viva da igreja, então, seja no trabalho, na faculdade, dentro do ônibus ou aqui dentro, ela vai ser a mesma pessoa. Porque aqui é só um local onde ela está se reunindo com outras pessoas que são parte dessa igreja. Mas isso está quebrado na mente dela. Isso para ela, não, acabou isso. Onde eu estiver, eu sou uma pedra, eu sou um membro desse corpo, eu sou parte dessa igreja. Né? Então, assim, quando a gente está falando de reunião, é importante a gente compreender isso. A reunião, ela não é a definição da igreja. Por exemplo, tivemos uma reunião domingo, uma bênção. Isso é só uma reunião. Foi um ajuntamento onde nós estivemos ali, todos com o mesmo propósito, buscando a Deus. Mas onde você acha que o testemunho ele é mais eficaz? Na reunião ou fora da reunião? Fora da reunião. Onde essa luz pode brilhar mais forte? Na reunião, no ajuntamento ou fora da reunião, fora do ajuntamento? Então, fora da reunião. Então, a reunião é apenas uma pequena parte da expressão do corpo de Cristo. Talvez a menor. Muito importante, porque Paulo também admoesta aquelas pessoas que largaram a responsabilidade de congregar. Como é importante estar junto, como é importante estar em comunhão, é ali que o Senhor decreta a bênção e a vida, é onde nós somos edificados, edificamos uns aos outros, somos edificados pelo Senhor, é tremendamente importante e fundamental essa responsabilidade. Mas ali é uma parte da expressão, essa expressão vai acontecer exatamente também em todos os outros momentos onde a gente não estiver em um ajuntamento. Então, como é bom a gente ter essa compreensão, porque as coisas acertam dentro da gente e a gente começa a entender que, puxa, alguns comportamentos meus precisam mudar, né? Então, vamos ler esse texto do fogo, para a gente também, já que a gente está só com o capítulo 6 e acho que vai dar tempo para a gente. Opa! Então eu vou aproveitar, já que bateu aqui nos meus olhos, para ler isso que a gente comentou. Olha só.
À medida que se aproximam dele a pedra viva, está falando de Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então existe um prédio que ele é espiritual, que Pedro está falando. Né? É a primeira carta de Pedro, capítulo 2, a gente está lendo o versículo 4. Né? Então vamos lá. Na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Então, olha só que interessante. 1 Pedro 2, a gente leu o 4, 5 e o 6. Então, nós somos utilizados como pedra viva na construção dessa casa espiritual, onde nós temos um encargo de sacerdócio, ou seja, o encargo do serviço ao Senhor, e nós oferecemos sacrifícios espirituais. Então, tanto quando a gente oferta uma quantia, é um sacrifício espiritual, e deve ser entendido dessa forma mesmo, uma coisa espiritual, quando eu estou orando, intercedendo, quando o Senhor está utilizando algum dom naquele momento para fluir, para edificar o seu corpo, a sua igreja. Então, olha só, estão sendo oferecidos sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo nessa casa espiritual que foi edificada e está sendo edificada por Ele. Olha que coisa importante. Então, quando a gente entra nesse ambiente, primeira coisa, fecha o olho e esquece como é que ele está. Como é que está a casa espiritual? Essa é importante. Os irmãos já perceberam que às vezes você entra, não vamos botar o local para não, né? Às vezes você entra num ajuntamento, numa reunião, parece que o céu está de bronze. Você sente assim, aquela coisa arrastada. Aí você vai está numa outra situação, você pisa, meu Deus, céu aberto, parece que está subindo e descendo aqui. É a casa espiritual, não é o prédio. É a casa espiritual. Pedras vivas, lapidadas e encaixadas perfeitamente, sem barulho. Né? Então, assim, da mesma forma que nessa arca, né, houve um processo. Né? Então ele vai lá, derruba uma árvore. Não era assim? Vamos pensar um pouco nesse processo, antes de ler o segundo texto. Você vai lá, como a gente vai construir a arca? Precisa de quê? Madeira. Certo? Vai lá e, pimba, derruba a árvore. Dá para pegar a árvore e botar ela lá direto? O que tem que fazer? Cortar galho, tal, aquelas paradas, ficou o tronco. Depois no tronco tirar a casca, né? E depois dar uma forma àquela madeira, não é assim? Depois que você deu forma àquela madeira, você faz o quê? Você tem que aparelhar aquela madeira. Ela tem que ter o tamanho exato. Ela não pode ser nem maior e nem menor. E ainda que depois você tenha formado essa tábua, esse pedaço de tábua, e traga ele para construir, ele tem um lugar. Eu posso pegar isso que já foi trabalhado e colocar em qualquer lugar? Porque na planta da arca tem um lugar, não é assim? E ainda que eu encontre esse lugar para colocar, quando eu encaixar essa tábua, o que vai acontecer? Tem uma tábua em cima e tem uma tábua embaixo. E a gente leu aqui no texto que ele tinha que colocar piso. Por quê? A tábua não era o problema, mas entre a tábua era. Entendeu, irmão? Vamos para a casa espiritual agora? Está lá o Rafael no mundo. Primeira coisa que Deus faz, derruba. Por quê? Ele era o cara no mundo. Ele confiava nele. A força vinha quem? Dele. Quem fazia as coisas? O braço dele. Ele queria o quê? Ficar alto. Ser o quê? O maior. Então Deus vai lá no tronco, corta e acabou que ele já cai. Pumba. Caiu o boneco lá no chão. Deus derrubou.
Ah, derrubou? Aí depois Deus vem com a machadinha e vai fazendo o que na vida do Rafael? Sape. Aqueles galinhos, aquelas coisas assim. Sape. Aí cortou aqueles galinhos e ficou o quê? Já ficou na forma, né, irmão? Já tá assim, caramba, rapaz, aquela árvore que era bonitona, caboclinho tá assim, nem olha pro alto, aí passa tudo. Depois vem com aquela serra, né? Aquela serra, naquela bancada e vai, bota lá e vai cortando. É um trabalho, irmãos. Quem é que está fazendo esse trabalho? O Espírito Santo. Por quê? Porque você e eu, lemos agora, estamos sendo utilizados como pedras vivas numa casa espiritual. Isso não é uma metáfora. Nós somos essa pedra. Existe uma obra que está sendo feita. Existe uma obra que começou a ser feita por Jesus Cristo e vai ser terminada por Ele. E a pessoa não entende que isso não está ligado à vida cristã individual dela. Não, Deus, meu irmão, o Evangelho já existe antes de eu nascer e depois. Deus não vai se sujeitar ao meu plano. Eu é que vou ter que descer e sujeitar ao plano eterno de Deus. Eu é que vou ter que baixar e entender o que Deus tem para a minha vida. Não ficar pedindo. Já tem, já está preparado. Aí ele passa na serra de um lado. Passa na serra do outro. Aí só dá a forma. Aí o cara olha e, pô, tá ficando mais bacaninho. O negócio aqui já deu uma melhorada, rapaz. Tirou aquela casca, aquela coisa toda e tal. O sujeito já está mais quebradinho, já não confia tanto na força dele, né? Já sabe que a força dele é o Senhor. Mesmo no dia mau, o Senhor é a alegria dele. Ele louva o Senhor, ele bendiz o Senhor. Ele sabe que tudo vem da mão do Senhor. Mas o Senhor tem que botar ele no desengroço. Você que conhece muitas pessoas conhecem essa máquina, né? Já está lá a tábua, só que ela não está assim lisinha, entendeu? Ela só passou na serra. O desengrosso é uma máquina. Eu vou te falar, uma lâmina de ferro, a bicha assim, você bota a tábua lá, ela sai do outro lado, irmão, assim. Um negócio que você vai empurrando, lembra que a gente fazia isso? Vai empurrando, enquanto do outro lado ela sai na medida. Paulo falou assim: não discernam a respeito de vocês próprios, nem a mais e nem a menos, no ponto que Deus os chamou. Então tem que ter medida. Eu não posso fazer menos do que Deus me chamou para fazer, mas também não posso querer fazer mais. Puxa vida. Então, Sonzias, rei, pá, não sei o que, eu determino, eu posso entrar lá e oferecer sacrifício? Não, ficou leproso. Por que ficou leproso? Porque quis ser mais. Da mesma forma que aquele que pode querer ser menos. Então, nós precisamos ser a medida. Por que a medida? Porque existe uma planta, porque existe uma casa, porque existe um prédio espiritual. Porque quando ele vier nos encaixar na sua soberania, na sua glória, ele vai colocar aquela pedrinha ali sem barulho, como foi construído. Sabia que as pedras no Templo de Salomão foram construídas sem o barulho do martelo? Elas vinham e encaixavam. E é isso que o construtor dessa casa está fazendo. Só que ainda que essa casa, ainda que essa madeira, né, que agora a gente está falando de pedra, tenha sido, for a pedra, né, bota dinamite, explode, marreta, aquele trabalho todo, alisa ela para transportar ela, ainda que ela tenha sido toda preparada, bem lapidada, entra um ponto importante na construção do prédio ou da arca, que é o encaixe. Irmão, e o encaixe fala de quê? De união. De Não, porque eu sou a tábua. Tu pode até ser a tábua, mas se não estiver colado com o outro, vai entrar e vai afundar todo mundo na lama. O que adianta? Adianta?
Não adianta. O que adianta o cara, só a pedra aí, só a pedra, e Deus me preparou só um pedrão maneiro e tal. Se não encaixar, aí o prédio cai, adianta o quê? Então tem uma parte que é uma parte relacional, que é uma parte de comunhão. Rapaz, parece que Deus escolhe umas tábuas que não encaixa de jeito nenhum. Aparente, parece que não vai encaixar o bagulho. Ele fala assim, não, isso não vai encaixar. Fulano com fulano não vai andar junto não, que isso? Que Paulo, meu irmão, e Barnabé tiveram uma discussão seríssima, a ponto deles se separarem e Silas passar a acompanhar Paulo. E logo depois Paulo escreve 1 Coríntios falando sobre o amor. É uma pedra? É. Da casa? É. Trabalhada? Sim. Polida? Sim. Mas olha aí a parte relacional. Ih, rapaz, isso é estreito. Aí tu fala assim, pô, quero andar com fulano, porque com fulano. Pô, aí Deus fala assim, não, tu vai andar com cicrano. Cicrano, meu Deus do céu. Deixa eu ficar em casa sozinho buscando a Deus. Por que Deus vai fazer isso? Porque, como diz o livro de Provérbios, como duas espadas que se passam e se amolam, a relação e o conflito de duas pessoas, né, as tornam verdadeiros amigos. Nisso há a sabedoria do Senhor. Né? E o Senhor sabe o porquê que Ele cria a aliança entre os irmãos. Todos somos irmãos. Todos estamos nessa arca, mas na hora de encaixar, uma tábua tem que ficar perto da outra. É uma questão natural, não dá para pegar a outra e botar ali. Tudo é tábua, tudo está junto, tudo é a mesma cara, mas tem aquela... Então existem algumas alianças que você sente assim, caramba, o Senhor colocou aquele irmão mesmo. Você sente aquele irmão ligado a você, né? Quase que como uma tábua ali coladinha na outra, né? E como é que você lida quando você se decepciona com essa outra tábua que está colada aqui? Quando na hora de encaixar, meu irmão, a outra tábua não estava tão legal, passou e saiu uma farpa. Ui! E ela pegou, hein? Me tira daí, Jesus, não me deixa encaixar aí não, tá cheio de farpa aí. Não é assim? Aí o Senhor parece que faz assim, ó. Ih, rapaz, tem uma farpinha aqui, Aí, agora a farpinha acabou aí, ó. Tá tranquilo, fulaninho, cicrano, ó. Agora tá show aí, ó. Tá bacaninha. E às vezes a gente não entende esse processo de Deus na nossa vida. A gente olha outra pessoa, olha o irmão, olha as limitações, as falhas, ele também olha as nossas, e a gente acha que a conta é essa. E não é isso. Na verdade, isso vai ficar para trás no processo da vida eterna, isso vai ficar, né? Mas quem está fazendo parte do povo que está percebido, está entendendo que Deus está fazendo uma obra, está entendendo que Deus está construindo uma casa espiritual, está entendendo que a matéria-prima dessa casa são vidas, são pessoas que são trabalhadas para serem inseridas como pedra na edificação dessa casa para a habitação de Deus no Espírito, é o que Paulo completa lá em Efésios. Opa, se é isso, então não tem a ver com minha vida ser legal, ser maneira, não ser maneira, de eu estar feliz, de eu estar triste, de eu ter ou não ter, não tem nada a ver com isso. Deus vai permitir tudo isso. Vai permitir uma hora eu estar alegre, uma hora eu estar um pouco triste, uma hora eu vou estar pulando, louvando a Deus e dando cambalhota para trás, outro dia eu vou estar super angustiado. Um dia, de repente, Deus abriu as portas e a coisa correu igual um vento, olha que bem assim, outro dia eu vou estar lá num aperto danado. Porque Deus vai usar todas essas circunstâncias, seja alegria, tristeza, escassez, bonança, saúde ou enfermidade, para ir dando a geometria dessa pedra, para ir polindo essa pedra e dando valor a ela. Por isso não adianta a vida cristã ser uma vida buscando atrás de bênção, saúde, não sei o que parará, e ser feliz. Não é isso. A vida cristã é Cristo vivendo em nós. Entende a diferença? A vida cristã não é as coisas certas, no sentido assim, tudo dá certo na vida. A vida cristã não, porque senão você não consegue explicar os caras lá de trás. Vai falar o que do Isaías cerrado no meio? Vai falar o que dos caras queimados no óleo vivo? Como é que explica? O pessoal que perdeu a cabeça não vai explicar.
Se você tiver a filosofia da bênção, a filosofia não explica. Então você entende, o que é a vida cristã? É Cristo vivendo em nós, é uma vida movida pela ação e pelo propósito do Espírito Santo. E nessa caminhada vai ter muita alegria, mas também vai ter tristeza. Entendeu? Vai ter muito pulo, muito júbilo, mas também vai ter angústia. Vai ter muita saúde do Senhor, mas vai ter momentos que o Senhor vai permitir algumas situações, porque Ele quer polir. Né? E aí é necessário discernimento, obviamente. Às vezes você vai discernir, vai ver que é uma coisa do inimigo, você vai repreender, às vezes você vai se questionar. Existem situações práticas, não gosto muito de exemplo assim, mas só para nos ajudar a esclarecer alguns pontos. Para a gente ficar com esse propósito da casa. Uma forma negativa, como eu precisei aprender uma coisa, ou seja, negativa minha, né? Então você não precisa passar por isso também. Teve um culto assim normal, culto, igual ajuntamento e tal, desse propósito. O que acaba acontecendo com a gente? O ajuntamento passa a ser a principal atividade, essa é a grande verdade, porque nós estamos cegos, então o que é a principal atividade nossa? É culto. Essa é a grande verdade, quando não deveria ser. Mas é. Então o que a gente quer? Que tudo aconteça no culto. Engraçado, porque com Jesus as coisas acontecem tudo lá fora, né? Na praça, no banco, isso, aquilo, tudo lá fora. Difícil, é uma mão mirrada, realmente, a gente está no tempo curou da mão mirrada, mas conta no dedo. Porque o resto está lá, no barco, no monte, não sei aonde, papapá. Beleza. Então você começa a buscar as coisas do culto. Então teve um culto que realmente Deus deu graça, moveu. Eu estava trazendo uma palavra, foi uma benção. Sabe aquela coisa que é uma benção, que a irmã orou e eu lembrei disso. O Senhor está guardando a gente dessas questões. Pô, foi uma bênção tremenda e Deus moveu e cura aquela coisa toda e tal. Puxa vida, caramba, tremendo. Como é que você... Se o propósito é culto, é reunião, não é a casa, você volta como? Pô, hoje foi poder, amigo. Hoje foi, terra, mistério. Hoje tá, né? É assim que a gente volta, porque o que a gente acha mais importante é o que aconteceu. Não é assim? Então você sente o quê? Pô, tá no caminho. É isso aí, agora é só dar bradada, uns glória e caminhar para frente. Não é só vai ventar para frente. Não é assim? Aí você chega em casa. Cheguei em casa, fui dormir, não sei o que, daqui a pouco acordei, senti aquela presença maligna. Falei, caramba. Aí fui no quarto da Sarinha, olhei e falei assim, puxa vida, o que está acontecendo? Ela começou a passar mal dormindo, passou mal. Pô, eu ali naquela situação, ela ali, eu sozinho, comecei a orar. Aquilo não saía. Eu falei assim, cara, que presença esquisita, que negócio esquisito é esse? Meu Deus do céu e tal, e orando numa guerra. Daqui a pouco eu parei e perguntei a Deus. Falei assim, Senhor, parei de orar. Falei assim, Senhor, o Senhor me falou que ali na frente da casa tem 2 anjos que guarda a entrada da casa. Então, se esse demônio que está aqui entrou, é porque ele passou pela porta. Se ele passou pela porta, é porque os anjos permitiram que ele passasse. E se os anjos permitiram que ele passasse, é porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Tão simples quanto. É muito fácil botar a culpa em todas essas coisas no diabo. Do que parar e tentar escutar para ver o que Deus quer me ensinar. É isso mesmo. Permitir. Pedir para eles darem passagem para ele poder entrar. Por quê, Senhor? Para você lembrar que aquele lá é eu e você. E esse que está aqui no chão do quarto é você. Esse que não sabe o que fazer, esse que está impotente, esse que não consegue resolver o problema, esse que não consegue lutar contra esse adversário, esse é você. Aquele de lá era eu e você, tem uma diferença grande. Então, aquilo não é o fim. Aquilo não é o fim das coisas. Aquilo é só uma parte da etapa. Então, quando a gente começa a entender o eterno propósito de Deus, a gente vai fazer outros questionamentos. Você não vai querer sair, de repente, de qualquer forma, batendo de frente com o inimigo. Você vai querer entender o propósito das coisas.
Porque se estamos sendo lapidados e colocados como pedra para a construção desse prédio, então, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, aquela aflição tem um propósito. Então, a alegria tem um propósito, mas a tristeza também tem. O pulo de júbilo tem um propósito, mas a angústia também tem. A saúde tem um propósito, mas a enfermidade também tem. E quando a gente começa a entender, é claro, com discernimento, existem coisas que são espirituais e devem ser realmente repreendidas. A gente não está falando disso. A gente está falando de olhar para a obra de Deus como um todo na nossa vida e na vida dos irmãos de uma localidade. Para a gente poder crescer. Isso ajuda a gente a crescer. Isso faz com que a gente não busque apenas um culto maravilhoso, mas que a gente reflita se aquilo que foi feito naquele culto aparelhou mais a pedra que eu sou, ou arrancou as farpas da tábua que eu sou, ou se entre tábuas foram resolvidos problemas para elas estarem juntas. Então, o prisma, a maneira como eu vou olhar aquela reunião muda. Eu não vou olhar só se uma pessoa levantou, foi curado isso. Mas eu vou olhar como um todo, como o Espírito Santo está tratando uma família ou uma localidade. E que tipo de solidez ele está colocando naquele alicerce para que aquele prédio espiritual seja firme. Os irmãos estão percebendo assim o caminho, o que realmente é importante a gente questionar diante do Senhor, né? Então, uma arca é feita para quê? Para boiar, irmão. Ela pode ser a melhor madeira do mundo, a bonita, que chama atenção, isso, mas se ela não boiar, ela é arca? Não. Então, assim, o corpo de Cristo é para testemunhar Cristo. É para Cristo aparecer. É para Cristo se revelar àqueles que não conhecem Cristo. Irmão, se isso não acontecer, todo o resto perde o propósito. Ainda que muitas coisas aconteçam nesse lugar. É esse o questionamento central. É falar assim, onde está a minha fé? Paulo fala isso, se questiona. Ele fala para a localidade, se questiona. Vê se realmente você é um cristão. Vê se realmente sua fé está fundamentada em Cristo. Vê se realmente Cristo é o maior tesouro para você. Se Ele é que tem valor na sua vida, ou tem outras coisas que têm maior valor. Veja se você realmente está alicerçado nele. Se é por Ele e nele que as coisas são feitas na sua vida e através da sua vida. Pense, repense, reflita. Entenda o porquê que eu estou numa localidade. Por que eu estou com um grupo de irmãos. Por que eu caminho com alguns irmãos. Por que Deus nos ajuntou. Por que Ele estabeleceu dessa forma. Para que a gente possa, de fato, servir para aquilo que a gente foi chamado. Né? E não ficar aqui, ó, numa espécie de círculo espiritual assim, girando, entendeu? Girando, 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 girando. Né? Então, assim, quando veio o dilúvio, tudo ficou debaixo da água. Qual é a única coisa que ficou em cima da água? O que vai acontecer aqui, ó? Você imagina, todo esse sistema, né? A grande Babilônia caiu, Apocalipse 19. Um anjo pegou uma pedra de moinho e tacou no mar, assim como essa pedra de moinho caiu no mar, assim a grande Babilônia será lançada nas profundezas. Muitos chorarão, se lamentarão, papapá, papapá, papapá. Quando esse sistema, né, e o profeta ainda grita, sai dela, povo meu, para que não se corrompa com os seus pecados. Né? Então, quando isso tudo aqui cair, qual é a única coisa que permanece?
prédio espiritual. É por isso que na Nova Jerusalém não tem prédio. Já reparou? E lá não haverá sol, porque a glória do Senhor resplandece mais do que o sol. E lá não terá templo. Por quê? Porque já existe o templo. Que é a casa espiritual, formado por pessoas que nasceram da água e do Espírito. Pessoas que são nova criatura, que andam em novidade de vida em Cristo Jesus. Então, olha só, quando a gente passa a olhar o propósito, é muito maior do que só eu ou você sermos salvos para estar andando numa rua de ouro AXYZ. É muito mais do que o individual. Existe um plano de Deus maravilhoso que Deus está fazendo. E a maior glória é a gente poder participar desse plano eterno. Ser um pequeno membro desse corpo, ser uma pequena pedra desse edifício, mas fazer parte de tudo o que Deus projetou para a sua eternidade. Então, não é... Porque quando a gente pensa, vamos ser sinceros, quando a gente pensa em céu, normalmente a gente pensa num céu nosso. E eu vou chegar lá, acho que eu quero falar com Moisés, Davi, quero perguntar aos irmãos, tirar uma dúvida, eu quero não sei o quê, vou andar na rua de ouro, vou fazer isso, vou fazer não sei o quê. Como que é? Eu te gasto um passe, e esse passe aqui eu passei igual cartão de crédito, a porta abriu e agora o céu está lá. E agora eu vou dar uma andada lá geral. Eu não estou compreendendo que nesse céu, nessa nova terra, tem um prédio, tem um rei, tem um governo, que existem coisas preparadas, que não é aquilo que as pessoas acham que vai ficar cantando de noite, não é, isso é uma ideia católica da Idade Média. Não. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos viver com o Senhor. Você imagina uma mãe, tudo que possa parecer ruim nessa terra, que tenha a aparência de ruim, Deus vai escrever em glória. Vai pegar um feto de uma mãe que perdeu um neném de 1 mês, que pode ter sido a maior tristeza que tem. Esse neném, ele tem 1 mês. Ele é vivo. Ele está salvo. Ele vai estar lá. Não com aquele corpo. Sabe quem vai ensinar a ele a respeito de Cristo? A respeito da salvação? Aqueles que estiverem maduros lá. Que vão ministrar. Que vão falar. Porque todos esses vão estar lá. Não tem varinha de mágica. Pimba, recebi um corpo, agora está diferente. O que eu vou levar para lá é o conhecimento de Cristo quando eu pisquei o olho aqui. Não vai abrir e tudo vai entrar igual uma mágica, não. E a vida eterna é essa, Senhor, que conheçam a Ti como único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, ela é relacional com Deus. É conhecer Deus e prosseguir conhecendo Deus, como diz Oséias. Aqui e na passagem para a eternidade. Então aqui o que eu preciso fazer? Conhecer Cristo. E o que vai acontecer na eternidade? Conhecer mais e mais. E nem toda a eternidade vai ser suficiente para conhecer aquele que era, que é e que sempre será. Mas essa vai ser a nossa vida. Conhecer a Ele. Receber dEle. Porque nós somos quase que uma partícula mínima. E o Senhor abre uma coisa, a gente já... O cara chega no terceiro céu e já fala assim, eu não tenho palavras, eu não tenho isso. Eu falo assim, cara nem imagina. Eu habito em luz inacessível, cara. Eu sou imortal, eu não tenho início. Vou te levar só para mostrar um dia, só para como eu esquadriei o universo e coloquei as estrelas, amigo. Vai passar aí uns milênios aí de boca aberta. Vendo como Deus é mais poderoso do que eu imaginei. Do que nós imaginamos. Irmão, tem um propósito. Vamos trabalhar com o Senhor lá, não tenha dúvida. Só que lá é sem dor, sem pecado, sem lágrima, sem angústia, num corpo glorificado, que não está mais sujeito ao pecado, irmão. Com a nossa alma salva e redimida.
Irmão, não precisa nem falar. Cheio do Espírito Santo, porque Jerusalém não vai entrar o imundo, não vai entrar o iniquidade nenhuma. Ela é uma cidade que fica de porta aberta. Tem 12 portas e as portas ficam abertas de dia e de noite, se você ler em Apocalipse. Porque toda cidade tem muro, você acha que a porta tem que estar fechada. A do Senhor não. As portas abertas, entrando e saindo. Você imagina o que é eu e você viver na cidade do grande rei. Não na Jerusalém terrena, como Paulo fala em Gálatas, que é escrava, que tipifica Agar. Não, mas a celestial, que aponta para Sara, que gerou o filho da promessa. Então assim, irmão, uma realidade que a gente vai ganhar, esquece. A gente vai olhar, caraca, amigo, fazendo conta aí. Às vezes eu olho e penso nessas paradas, eu me sinto assim, eu vou diminuindo, eu falo assim, caraca, eu sou muito tonto mesmo, cara, às vezes. Eu fico olhando assim, pô, fazendo maior questão de um bagulho que não vai me levar a lugar nenhum, não vou ganhar nada, parceiro, só vou perder. Não é melhor deixar logo esse bagulho aí, tá nas minhas costas para eu seguir logo para Cristo, não? Vou ficar fazendo questão, irmão. Né? O que eu quero? Tá certo ou Cristo? Quero Cristo. Eu deixo estar certo para lá e vou caminhar. Mas às vezes a gente é cabeção, né? Precisa passar lá no desengrosso, na serra e na listinha 180 e tal, né? Uma coisinha lá que faz parte, né? Então assim, a gente fecha a primeira etapa do 6, que está falando sobre a construção da arca. E a gente leu no 6, olha só, irmãos, a gente leu no 6 que essa arca tinha quantos compartimentos? Foi? 3. Igual o tabernáculo que tinham 3. Igual o templo que tinham 3. Então, esse número é algo importante. Mostra pra gente, né? Mostra pra gente um Deus. Mas 3 pessoas. Trindade, né? Comunhão, trindade. Né? Então, aqui em Gênesis a gente vai ver o Pai criou, o Pai fez, Pai. Sempre Pai, mas colocando esse Deus Pai. Você termina o livro de Malaquias e começa a ler Mateus, né? Até João, você fala, porque Jesus ensinou, porque Jesus falou, porque Jesus fez, porque Jesus curou, porque Jesus multiplicou. E quando você começar em Atos, porque o Espírito Santo revelou a coisa, porque o Espírito Santo atuou, porque o Espírito Santo fez isso, porque o Espírito Santo fez aquilo. Então, hoje nós estamos debaixo, né, do ministério do Espírito Santo. Um só Deus, irmãos. Um só Deus. Ele é único. Ó Israel. Pecado de Israel. Deus é único. Né? Mas precisamos entender quando lemos lá em Atos, né, o Espírito Santo pegou Filipe, arrebatou ele para tal lugar, levou ele para ali, deu uma visão para Pedro e tal. Então, olha a importância da gente dar ouvidos ao que o Espírito de Deus quer falar. O Espírito fala às igrejas. Não é assim? Está lá em Apocalipse? Quem, né, quiser dar ouvido, dá ouvido. Quem não quiser, pode não ouvir. Mas essa construção, essa edificação, o Espírito dá e reparte os dons como lhe aprouver. Então ele repartiu um dom para alguém, assim, assado e outro. Eu posso estar em qualquer lugar da arca? Não, tem aquele lugar que o Espírito vai mostrar para você e para mim que nós devemos estar no corpo de Cristo. Fui chamado para fazer isso. Irmão, fazer aqui! Irmão, eu posso até ajudar a colaborar. Se for socorro, é socorro. A gente está falando de outra coisa, né? Mas se a gente está falando de posição, não posso. Posso até orar, interceder pelo irmão, tá, mas eu não posso ir mais nem a menos, irmão. Eu tenho que estar no corpo. Fui chamado para fazer isso, eu estou caminhando fazendo isso no Senhor. Né? A gente não está falando de questões práticas de socorro, de ajuda.
Estamos falando de funcionamento do corpo de Cristo, de casa espiritual, né? Então é necessário que a gente tenha essa compreensão. Bem, Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. Foi o último versículo que nós lemos, não é assim? Vamos pegar esse 3 agora para pensar na seguinte questão. Pensa só, irmãos. Você tem a obra, a missão, a família, né? E aqui os recursos, ou a provisão. Vamos tentar nos colocar no lugar de Noé. Isso aqui demorou quanto tempo para terminar? 100 anos, não é assim? 100 anos. A construção da arca. 100 anos. Se o filho nasceu, está com 100 anos, filho. Para a gente imaginar, tem uma dimensão de tempo, né? Uma dimensão. Acho que ele começou mais ou menos com 500 anos. Nessa caminhada de 100 anos, se ele falasse o seguinte: eu vou fazer especulações que não são bíblicas, eu vou criar situações que são parecidas com o nosso dia a dia, tá? Se ele falasse assim: caraca, amigo, a parada do dilúvio mesmo tá fechada, é isso mesmo, hein? Desenrolou, falei com Deus, o bagulho é esse, vai descer água mesmo e tá geral morto. Vou fazer o seguinte, parceiro, vou agora de cabeça nessa missão. É a missão. E aí eu, obra de manhã, obra de tarde, obra de noite, obra de madrugada, obra de manhã, obra de tarde, obra de noite, obra de madrugada. Passou os 100 anos. A arca está feita? Tá. Quem entra nela? Só ele. Porque a família dele não vai junto, não. Do maluco que só queria saber de obra? Do cara que não sentou no pé do filho? Do cara que não jogou uma bola? Do cara que não trocou uma ideia? Você acha que ele vai olhar para aquela arca e entrar? Vai não. Vai não. A arca vai estar até pronta. Mas ele vai entrar sozinho. Isso é um aspecto real de um cenário que ocorre algumas vezes nos dias de hoje. Por outro lado, a pessoa pode falar o seguinte: caraca, esse negócio de obra aí, parceiro, sabe de uma coisa? O pessoal de obra é muito bitolado, não gosta de obra de Deus, né? A galera é meio bitolado, parceiro, eu quero é fechar com a minha família e cuidar dos meus. O negócio é fechar aqui em casa e parada de obra aí de Deus, de missão, de chamado, né? De capacitação, de dom que recebeu, tô fora, eu vou fechar com a galera aqui e caminhar. Depois de 100 anos, tem arca? Mas tem família? Tem. Todo mundo debaixo da água. Entendeu, irmão? Entendeu? Quando a gente coloca as coisas na posição errada, a gente chega com o que a gente quer. Só que não foi suficiente. Certo? Como é que esse cara, durante 100 anos, trabalhou, que ele tinha que trabalhar. O filho fala: pai, e comida? Eu não como obra, pô. Eu tenho que comer feijão e arroz. Então, por mais que ele soubesse que tudo ia ser destruído, ele tinha que ter lá umas ovelhazinhas. Tinha que tirar um leite, tinha que ir lá, pô, vamos tirar o dia hoje, dar uma geral aqui nas ovelhazinhas e tal, vamos arrumar o campo. Ué, pai, hoje não vai pegar árvore? Não. Hoje vamos pegar a enxada aqui, deixa eu dar uma limpeza geral aqui, porque tem que cuidar aqui do curralzinho e tal, eu tenho que trabalhar, pô. Eu tenho que ter recurso. Como é que eu vou trabalhar para suster a família
e envolver a minha família nessa obra. Foi isso que Noé fez. É mais do que uma obra, né, Dom? Dá para perceber que é mais do que juntar madeira. É mais do que pregar. É mais do que entregar um folheto. É mais do que isso. Essa é a obra. Quando você percebe isso, sua mentalidade muda. Você percebe que não é a obra por ela mesma. Você percebe que existe um Deus que precisa estar acima de todas as coisas e ser único na nossa vida. E esse Deus vai guardar a nossa família, vai nos prover e vai nos capacitar para essa obra. Mas precisa do nosso coração rendido para entender que quem faz essa obra é Ele, através de nós, que quem guarda os nossos é Ele, ainda que às vezes a gente precise dar instrução e corrigir, disciplinar, e é o mesmo que nos sustenta, ainda que eu tenha um trabalho, um salário no final do mês, essa provisão vem dele. E aí, vamos lá. Vamos trazer a galera para a obra. Sem canja, fé e hoje. Pega a enxada. Não, hoje não pegar a enxada, não. Hoje vamos lá pegar um troncão lá. Deu uma parada do orgia aqui. Vamos dar uma moral agora para a arca. Dá uma subidinha aí. Pô, pai, o que eu vou fazer e tal? Ó, pô, pai, a gente está construindo essa arca aí. Pensa agora em 100. Uma situação do dia dele, tá? Vamos pensar assim. 100 virou e falou assim, pô, pai, a gente está construindo essa arca aí e tal. O senhor falou que Deus vai acabar com tudo, não é? É. Pô, mas eu sou o primogênito, pai. Pô, o primogênito é porção dobrada. Todas essas ovelhinhas que estão ali, pô, pai, é minha, a moral é minha. Essa herança aqui é minha. Pô, sim, mas pra que tu quer herança, parceiro? A gente só pode botar uma de cada uma. Não vai dar pra tu ter herança, tu vai ter que abrir mão da tua herança. Porque aqui na arca só vai caber uma de cada um. Pô, pai, então tudo que a gente está juntando, eu sou o primogênito, eu vou ficar sem nada? Ué, eu vou abrir mão de tudo então? E aí ele vai ter que trocar uma ideia com o filho dele e falar o seguinte, pô filho, não é assim. Você está ganhando, mas é que você está olhando do jeito errado. Se tu ficar com as ovelhinhas aí e tal, e pai, pintar quequé e tudo isso, e tu prosperar, mas pô, tu vai ficar, não dá para botar o que você quer na arca, só o que Deus quer. Pô, filhão, tu vai ter que entender essa parada, senão tu vai... Isso é um dia, ó. Ovelha no nada, nem você. E nesse dia ele desenrolou isso com o filho dele. Tô imaginando, irmãos. Outro dia, ele desenrolou um outro problema. E todos os dias existia uma obra na vida de Noé, uma obra na sua família, ainda que Deus usasse, às vezes, o seu trabalho ou a própria obra de Deus para fazer essa grande obra em todo mundo. Não é? Não é só juntar madeira, né, irmão? Não é só cantar aquele... bradar aquele salmo, né? Não é só ler aquele versículo do estudo bíblico. Eu estou falando para mim mesmo. Não é só isso. É como fazer isso com toda a nossa casa e depois todos nós juntos, sendo edificados. Só pela graça de Deus. Não dá para ter moral, não dá para tirar onda. Se tirar onda numa parada funda. Eu sou o cara da família, negócio de curso, eu sou isso, eu sou assado, e parceiro, fundou. Eu sou o cara da obra, amigo. Cai fogo, cara, isso aqui é parada, fundou. Aí eu trabalho, minha família tem uma moral, aí eu boto dinheiro direto dentro de casa, a família tá, pô, só no... Fundou, parceiro. Descobre no final que não dá nem para manter o recurso. E por mais que tu se esmere, quem guarda os nossos filhos no final é o Senhor. E quem capacita para a gente fazer alguma coisa para Ele, é Ele mesmo. Então nessa realidade a gente encontra uma posição de humildade. De falar assim, Senhor, eis-me aqui. Né? Não deve ter sido fácil esses 100 anos. Não deve ter sido fácil. Né? E
Imagina esse pequeno grupo brigando num dia de manhã, como toda a família faz. Poxa, fé, brincadeira, amigo. Caraca, já te falei 1 milhão de vezes, parceiro. Tu abriu ovelha aqui, não levou a parada pro lixo. O bagulho tá fedendo. Pô, tu é porco pra caraca mesmo, hein, Jafé? É brincadeira, meu irmão. Não aguento mais esse bagulho. Caraca e tal, não sei quem, pá. Pá, mas você é todo fresquinho, não sei quem, pá. Pô, meu irmão, tu não deixava... Pá, aquela confusão dentro de casa. Aí daqui a pouco acorda Noé, galera, vamos geral pra arca, hein? E tá geral bolado um com o outro. Geral tá bolado um com o outro. Mas aí Noé falou, né? Vamos pra arca, né? Ah, tem não! Esses aí vamos supor que a gente tenha passado dessa fase, né? Se não passou, o sofrimento é maior. Se a gente ainda der ouvido com a galera que nem tá ali, aí babou, aí afunda. Vamos pensar que a gente já passou dessa etapa. Né? Vai caluniar, falar e tudo e tal, deixa falar. Mas ali, irmão, pensando que Noé é a figura de Cristo, e agora? Vamos pra arca. Aí tu vai lá, trabalhando do lado da pessoa boladão, né? E irmão, traz a palavra aí. Aí o irmão bolado tá chateadão, vai lá, traz a palavra, né? E tal. Aí chama o outro que tá chateado com ele. Irmão, agora é a hora. Aí estão trabalhando do lado do outro. Mas, porra, irmão, chateado até a alma com outro maluco aí. Pirado. E Deus vai. É impressionante. A gente está olhando só um culto. Deus não está vendo um culto. Deus não está vendo uma música ou uma palavra. Deus está vendo a construção e a desconstrução de vidas. Deus está tirando coisas e colocando Ele mesmo no lugar dessas coisas. Ele tira uma coisa de você, irmão, e cada coisa que Ele tira uma coisa de você e minha, Ele coloca Ele mesmo no lugar. Até que dentro de nós esteja só Ele e a gente possa declarar: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso vai acontecer. O mais importante não é você estar super chateado com a pessoa que está do seu lado. O mais importante é você resolver isso. E rápido, porque só tem 100 anos. Aqui, né? Hoje a gente não sabe. A gente está usando uma linguagem assim, descontraída, né? Mas... E no final, não adianta ficar chateado com o outro, porque igual o evangelista Humberto pregou ontem, não vai ter 2 facções no céu, e nem 2 partes. Vai ter só uma, e no final vai ficar todo mundo ali dentro. E se o convívio era assim, vai ficar mais estreito. Imagina você, tem que estar disciplinado para estar dentro da arca. Não dá para deixar a ovelha toda aberta lá, meu irmão. Cada um tem que saber o que faz de manhã, de tarde, de noite. Papapá, você vai ficar 1 ano. A gente vai ver aqui dentro. Você imagina como Deus deve ter tratado Noé, a esposa dele, Sancã e Jafé, cara. O que deve ter sido 1 ano dentro daquela arca com os animais? O que de relacionamento não aconteceu entre eles que foi dando um... Porque no relacionamento você vai aprendendo a deixar as coisas que não têm valor para prestar atenção nas coisas que têm valor. Isso é muito importante. No final, né, é o que Paulo viu em 1 Coríntios 12. Ainda que eu fale a língua dos anjos, e ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, e ainda que eu dê tudo, se eu não tiver amor, nada disso vai adiantar. Vai ser uma dessas 3 linhas desequilibradas que não vão ter nenhum valor, né? Então, assim, a gente fecha o capítulo 6, né? E pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo graça ao Senhor, que Ele possa ser esse equilíbrio em nós, né? Os nossos filhos sejam mais saudáveis que a gente, espiritualmente, emocionalmente, que eles possam ir mais longe que a gente, possam conhecer a Deus, né, mais do que a gente, né, que a gente pelo menos seja essa partícula catalisadora para isso, né, na vida deles.
Pois é o 7. A irmã lembrou das pessoas que estavam fora. A gente nem citou aqui, irmãos, as pessoas estavam lá debochadas, chuva, não sei o que. Porque vamos entender que a gente passou por essa fase, né? Porque se alguém chega e fala assim, ih, você é homossexual, e você fica pirado, bolado porque você ouviu isso, pô, não dá nem para começar a caminhada, né? Ih, aquela troncha lá, aquela... Se o nosso coração não estiver preparado para ouvir toda espécie de calúnia, difamação, injustiça, e não se contaminar com essas coisas, porque a gente tem, como a gente falou, uma grande obra a fazer, aí meu irmão, o negócio fica estreito, porque aí a gente vai ter que perder um tempo ainda para resolver essas questões de fora, para depois avançar nessas questões de dentro da casa. Assim, por isso que o Senhor, Ele vai agindo com pressa na nossa vida. Deixa eu ver se Ele já está mesmo. Deixa eu ver se Ele já está mesmo no ponto e tal. Vou permitir uma calúniazinha assim, daquelas aqui, né? Eu ouvi o irmão pegando dinheiro aí e tal, não sei o que. Você, pô, nunca peguei nada, rapaz. Olha minha carteira, olha não sei o que, papapá. Nunca fiz isso, não sei o que. O cara fica lá um mês prostrado, porque... Sério, não está preparado ainda para ser, pô. Tá, entendeu? Se você com mansidão não conseguiu virar e falar assim, poxa, irmão, não fui eu, mas os irmãos ficam à vontade, assim. O seu coração limpo, tranquilo, não entendendo aquilo como nenhum tipo de ofensa, mas entendendo que existe um dono da obra que está acima de tudo aquilo, que permitiu aquilo, porque de alguma forma quer nos aprovar naquele processo, e quer saber se o nosso coração realmente tem estrutura para poder carregar a tábua, né? Aí ele vai, então pode dar mais responsabilidade para o sujeito que ele, né, foi aprovado, dá aí mais uma responsazinha para ele. Senão tem como dar a responsa para ele. Falou, pô, tá bolado com o negocinho, né? Que o Senhor nos abençoe, irmãos.